Então, aqui na parte do segundo bloco, a gente vai falar, né, sobre a relação, né, da família Lima, né? A gente já pode dizer É, assim, né, que já tem aí um legado. E aí eu tô com os dois filhos do Juarez, né? Aqui com o Thiago Lima, né? E o que leva o nome Júnior aí, né? O Juarez Júnior, né? E cada um com sua arte, com sua contribuição, né? O Thiago é design cenográfico, né? E o Juarez Júnior ali com a parte de composição. Eu queria perguntar, e vocês falam porque cada um vai ter uma pessoa. Quem é mais velho dos dois? é o É o Thiago. Thiago. É. Então vai ter memórias com certeza diferenciadas. Como que foi a tua relação, a parte inicial, assim, a influência familiar para tu entrar nesse mundo artístico e no mundo da cultura, né? Deixa eu só fazer um adendo para isso Vai, aqui. pega É, aí. esses dois, Não, ele já tá com essas ele. duas pérolas que Deus me permitiu ter, que fazem o que a gente dê a ideia, de falando de biologia, da existência da vida. São as prole de um legado que você deixa. Né? E eu sempre gostaria que eles fizessem outras atividades, mas que Deus, que ele buscasse algo que eles considerassem deles, da natureza deles, sem força barra. Então, eu tive para cada um cuidado, até porque a mãe era muito rigorosa, né? Ela era professora, a minha esposa Irlane, e eles demonstravam carinho. Quando eu estava pintando um quadro, o Tiago ia lá, às vezes bagunçava, acertar, mas era já um entusiasmo pelaquilo que ele se tornaria hoje como designer. Já era filho muito mais voltado para outra vertente, que era a música. Então, olha a felicidade. Outro ter que trabalha na tua área de criação, desenvolvimento de projetos, né? Que vereador e o conhecimento ia falar do outro, foi uma coisa que eu fui o primeiro, quer dizer, apaixonado em ouvir música, né? Herda o clã do Braulino, que teve a coragem de fazer uma toada que envolveu o mundo na voz de Zezinho Correia. Então eu tenho aqui, graças a Deus, fui abençoado. Vamos falar, você tem um homem de sorte. Pode ser, mas eu acredito que seja, foi uma providência de Deus. Deus me permitiu duas pessoas extraordinárias que hoje eu me orgulho em apresentar. Tiago, primeiro designer, cenógrafo de tematizações da Amazônia, formado pela FAMET. Juarez Filho está fazendo uns cursos aí surpreendentes que vamos ver depois, mas acima de tudo é um grande poeta. Tem a linhagem da concepção de pensamentos diferenciados de Braulino, de uma nova geração, né? Que absorve habilidades ímpares, né? Aqui está o Gabriel, tantos outros, de pessoas extraordinárias que mudaram a música. Né? E eu tenho o irmão que eu não posso deixar de falar, o Luciano, que ele, na próxima a gente vai ter para falar da história dele extraordinária. Então, é uma família Lima que ela já tem uma essência árvore, né? Então, isso aqui são os frutos da árvore do bem, da capacidade extraordinária da bondade de Deus. Então, está aqui o Tiago e Jorei Filho, começando pelo Tiago. Olá a todos, nação azul e branca, do povo caprichoso. Né? Agradeço muito o convite aqui do Thiago, de toda a equipe que estão aqui presentes. E eu acredito assim que a nossa história ela se consolida muito assim desde a época meio que parecida com as histórias gregas, né? Onde que os grandes guerreiros eles faziam aquelas viagens e quando voltavam traziam aqueles presentes de animais, miniaturas para os filhos, né? E com a gente não foi diferente, porque o papai, quando a gente era criança, fica até um pouco emocionado, porque vem assim um flashback, né, de como a gente era criança e pela primeira vez eu estou revelando isso. Ele nos dava um coisinho de presente, né? E para nós era uma alegria, né? Então a gente meio que juntava ali a turma ali da Sapeixoto, ali do Esconde, para brincar todo mês de junho, né? E quando o Caprichoso passava por aí, era uma alegria ali acompanhar ali o boi Caprichoso, ali no boi, tradicional boi de rua. Então, pra gente, era uma felicidade muito grande. Então, vem de berço, né? Minha mãe, na época, ela era da tribo Sateré. E então, ela, antes de conhecer o papai, ela conduzia, liderava ali a tribo, né? Para se organizar, para dançar ali no festival. E o papai já tinha iniciado ali a produção artística das alegorias, né? Então, para a gente já vem de berço. E quando nós éramos crianças, nossa maior felicidade que a gente tinha era poder visitar os golpões. Nós conhecíamos ali, logo de primeiro, de imediato, o que ia sair das alegorias, como que funcionava ali
Exclusivo, a né? cada segmento. Papai ali, na hora, quando chegou a morar aqui o tempo em Manaus, quando a gente pegava as férias para ir para Parintins, ele mostrava ali com muita Os segredos, né? felicidade ali, os ensaios. Então a gente era o primeiro a saber, né? Então isso para mim foi uma felicidade. Eu vim de berço, né? E aí, de lá para cá, papai, além disso, eu falo assim, até uma questão pessoal, porque aí eu pude realmente conhecer os valores. Porque Parintins ainda, além de estar em desenvolvimento, nessa época, o povo ali que estava crescendo, né, ali a cidade, ela era muito carente. Então a gente via ali, nós tínhamos condições, porque o papai ele sempre dava uma estrutura melhor para a gente. E do outro lado do galpão tive aquelas crianças que faziam bolo de papelão, crianças ali que já estavam iniciando ainda todo o processo de criação, né? Trabalhava em troca de comida, então a gente começou a ter os próprios valores a partir dali. Então a nossa criação foi uma criação assim muito, graças a Deus, assim muito de uma felicidade imensa. Nascer no berço do caprichoso, nascer realmente com esse presente que Deus deu pra gente de nascer aí da nossa querida mãe Irlane, né, que foi uma grande líder aí da tribo Sateremaué, conduzida também pela minha madrinha Odinê Andrade e do meu pai, né, que hoje a gente pegou esse meio dessa criação, dessa evolução da década de 90 para cá, né? E aí essa paixão nossa foi aumentando, foi crescendo, foi evoluindo. E aí foi quando ele me convidou em 2005 para me participar com ele no Conselho de Arte, né? 2005 tinha 16 anos, ainda adolescente, pegando ali minhas experiências, assumindo também responsabilidades assim, gigantescas, né? Que foi uma época muito difícil para o Caprichoso, mas de grande crescimento e evolução. Desde lá a gente começou a fazer projetos juntos. E quando o Arlindo Júnior, né, assumiu a Secretaria de Cultura para cá, ele nos chamou, em convite também para mim, para o meu tio Luciano, para que nós fizéssemos parte, né, desse seleto grupo, né, de criadores de desenvolvimento de projetos 3D. E daí começamos a realmente ser os pioneiros a desenvolver os projetos 3D temáticos aqui em Manaus. Aí fizemos Natal, Manaus, Réveillon. E aí eu, curiosamente, papai me instigando, olha, meu filho, esse que tu quer, eu quero, porque era uma coisa que ainda faltava para mim ainda, essa evolução de troca de experiência com grandes profissionais. E graças a Deus, com a influência dele, pude conhecer aí excelentes profissionais como Emanuel Graça, lá de Itacoatiara, de Manacapuru, Alan Portilli, que hoje trabalha na Marvel, praticamente um design com mais referência aqui em Manaus. E daí eu fui fazer faculdade. E aí, na faculdade, quando eu comecei a fazer meu TCC, eu pensei em desenvolver um parque temático, porque para mim era os professores queriam que eu desenvolvesse uma identidade visual ali, uma marca. Outros queriam que eu fizesse assim, um projeto de sinalização. Eu não queria muito, não. Vou fazer uma coisa que está praticamente que é minha área. Então eu vou construir um parque temático. E foi daí que eu comecei. Conversei com o papai, que já tínhamos visitado ali uma área que estava ociosa, abandonada ali na Cidade Nova, que é ali o Parque Samaúma, e de lá nós construímos um projeto do parque temático, que lá tinha cenografia, tinha escultura, tinha identidade visual, tinha sinalização, e os professores ficavam muito com medo com aquilo, né? Inclusive um deles era o professor Aníbal Bessa, né? Que muito se preocupava, cara, tu vai fazer uma coisa gigantesca nessa, nenhum aluno ainda tinha feito. E eu falei, não, vou fazer porque isso aqui está enraizado em mim, é uma coisa que eu faço, eu sou acostumado a fazer isso. E aí com a influência do papai, com a ajuda dele também, eu pude fazer. E hoje eu sou o primeiro designer cenógrafo, né, com diploma cadastrado aqui no estado do Amazonas, né, e com certeza do Norte também. Então, para mim é uma felicidade grande contribuir para o Festival de Parintins, contribuir ainda mais com os festivais daqui do Amazonas, né, com a influência aqui do papai, graças a Deus, e poder fazer parte assim, da família Caprichoso, né, de poder viver e vivenciar tudo aquilo realmente que o que a vida nos proporcionou, né? Que foi vitórias, e essas derrotas também que nos ensinaram muito. Hoje a gente não poderia estar aqui falando para vocês, né? Mas a gente está aqui de pé, porque a vida é isso, a vida é o recomeço, que você desce, depois você sobe, né? E fica nessa coisa contínua, mas o importante é sempre você estar sempre se instigando, se motivando, né? Que é uma coisa que a gente faz um com o outro, né? Quando o papai está um pouco assim, ele precisa de inspiração, né? Ele te vai lá motivar ele, vice-versa, que o Jares Filho também. E assim a gente trabalha em família. A gente deu certo, né? Nossa família se trabalha unida por causa disso, né? Que um instiga o outro, né? Então esse respeito, esse trabalho assim contínuo da nossa família que faz realmente
nesses resultados que vocês vê aí, São Manaus, Boitatá, né, e outros projetos aí que realmente foram, além do Juarez Lima, também teve a contribuição aqui da família. E só colocando lá dentro, que a gente colocava sempre, a gente falando um pouco dessa questão fé, família, né? E eu perguntava, uma vez da minha esposa, né? Como que as pessoas perguntavam como eu era? Como perguntava para meus filhos, como que as pessoas abordam vocês? Né? E aí minha esposa respondeu assim, olha, eu não sei responder, porque eu não sei falar como tu fala. Só sei assim, que às vezes eu levantava à noite, fazia umas misuras, assim, aí daqui a pouco já ia pro papel, aí ele passava pro filho dele a pesquisa, isso aí é Boitatá. Daqui a pouco a gente ia fazer algo que queria fazer algo diferente. Ele ou levantava à noite, ou era no portal, sempre tinha uma coisa assim que ela observava esse olhar dela, né? E ela sempre dizia assim, olha, os meninos têm uma habilidade, não força. Olha como gosta de escrever, olha como gosta de ficar, olha como a dedicação de cada um. Então, cada um realmente ele foi dando ao seu tempo essa busca desse conhecimento, essa busca de que a família tinha que ter uma interligação com Deus, né? Tinha que ter inspiração, tinha que ter essa liberdade, né? Tem dia que a gente não queria, eu deixava, tem dia que com toda a família comum, dia de divergência, a gente respeitava, depois voltava, mas existia sempre um elo que atraía a gente, que era esse amor que tinha um pelo outro, era a nossa fé, e essa visão que ela tinha, né? Dizer, olha, nós podemos brigar, mas a família não pode ser desunida, porque a gente brigava pelos melhores. A gente queria ser no festival, dizia assim, lá no Salgueiro de um enredo, que eu já vou passar para o Jerez Filho, e eu não entendia. Eu me entendi depois, quando a gente foi o primeiro a fazer o carnaval no Rio de Janeiro, tinha uma frase do Salgueiro, nem pior nem melhor, diferente. Eu falava, mas depois eu fui lá e falei, pô, você tem uma filosofia. Tu não precisa ser o melhor, mas também não queira ser o pior. E qual era a diferença? Ter equilíbrio. Né? O sucesso nunca vai ser para sempre. E quem está lá embaixo quer saber. Então, a gente foi conduzindo com equilíbrio. Porque passar pela tempestade, pedir passou. Viver esse tempo, fazer uma imersão e dizer, poxa, realmente, valeu a pena. Né? Só que Deus vai permitir um novo voo para a gente diferente. Nós vamos contar essa experiência, vamos fazer algo diferente, vamos buscar, vamos viver 2004 uma percepção diferenciada, porque eu tenho o principal, Deus e esses meus dois filhos aqui, ó. Porque eu vivo com um exemplo de arte para eles. Eu falo para tem hora que passou várias vezes, né, a vontade de desistir, de ir embora. Eu digo, eu não, como que eu vou viver uma vida se eu não tenho as pessoas que levavam café, que diziam, olha, tá bonito ou tá feio, que era minha mãe, meu irmão Joaquim, o efetreu, e minha esposa. Aí dizia, mas tem o fruto dessa árvore, tem os filhos, tem as pessoas, tem a Romaria das Águas, tem uma nação que quer sempre te ouvir, tem principalmente muita família. Então, eles sempre foram. Eu sempre falo assim, se eu vou viver porque Deus me permite ter vocês. Se não fosse isso, eu perderia o gosto, a essência de poder viver. Então, se hoje eu vivo e respiro arte, respiro vida, eu devo a Deus, mas eu vivo para eles e por eles. E esse aqui é outro orgulho meu, Juarez Filho, sempre sereno, observador, estudioso, paciente. Puxou muito a mãe dele. Esse puxou muito para mim. Né? A mãe dele sempre foi assim. Puxou, quando ele pegou o violão, que dado que eu já estava doente, para conhecer a melodia. Quando ele ouvia passar aqui com alegria, o Zezinho Correia, que veio aqui, tomou o último tacacá. Quando ele via a voz de Cris Araújo interpretando, e quando a gente sentia nas rodadas, onde estavam Jair Mendes, Emerson Maia, eu sempre dizia para ele que os melhores se inspira nesses caras aqui. Emerson Maia, Chico da Silva, Paulinho Sagrado, Horácio, Demetrios, tantos, essa nova geração. Esses são os patriarcas, independente da cor. César Moraes, eu dizia, esses são os melhores. Meu filho, esse cara tem uma coisa que não dá. Como consegue escrever uma música, como eles conseguem tirar palavras que saem do convencional e depois fazem, em seguida depois, pai, assim, harmonia e tal. E eu ficava muito mais encantado em vê-lo, empenhado, né? E foi que eu tive a felicidade de eles, com a equipe deles, dizer, poxa, realizei um sonho,
que era poder fazer uma obra. Quando foi feito o Serpentário, uma das toadas fantásticas, com música e coreografia, na arena ele conseguiu, ele fez parte da composição, ele me pediu opinião, o Jaime dizia assim que ele era o rei da Cobra Grande, mas ele passava o cajado, porque o Juarez tinha feito os feitos das maiores Cobra Grande e não conseguia mais superar, né? E ele fez esse trabalho. Então, eu quero muito agradecer a Deus por ter me dado esse filho paciente, mas, acima de tudo, visionário, mas que é como uma fênix, renasce sempre. Eu para a gente tê-lo aqui, ser meu filho Juarez Filho. Bom, o Thiago relatou muito bem aqui como é a nossa vivência na infância, né? E olhando agora um olhar agora de fora para dentro, eu só posso dizer que tive uma oportunidade muito grande. É como meu pai acabou de relatar. A gente vivenciou rodadas de pessoas que vinham em casa, como Jair Mendes, Emerson Maia, Chico da Silva, Arlindo Júnior, Cleide Araújo. Então a gente teve essa oportunidade de conviver com pessoas que mudaram o festival, que acrescentaram, que moldaram e botaram o festival no topo. Então a gente teve a oportunidade, né? Também tive muita oportunidade de encontrar pessoas desse meio que nos influenciaram, né? E hoje eu, olhando assim, eu fico muito grato porque eu vi alegorias no galpão, que acho que era o sonho de toda criança, era estar no galpão ver as alegorias. Gente grande também. Gente grande, de conhecer esse mundo. Então, eu olha só, eu particularmente tenho memórias de alegorias no galpão, como o Pássaro da Tocaia. Eu tenho na minha memória a alegoria sendo construída ainda lá e sendo pronta. Eu tenho isso, eu tenho a Fera Caramonaé na minha mente, Ritual Laikímpia, a Imaçuné e outras grandes alegorias. Então eu tive essa oportunidade de viver esse bastidor. Na época, eu acho que criança não estava muito ainda dando tanta importância, mas hoje olhando, falei, cara, olha a oportunidade que eu tive. Então eu e minha irmã, a gente teve a oportunidade de vivenciar com isso. Eu também, como meu pai fala, eu cresci com muitos artistas que hoje são artistas de nome no Caprichoso, mas que muitos passaram pela mão de trabalhar pelo Juarez. Muitos começaram o trabalho com o Juarez, com o meu pai, que foi artista como Edivan Oliveira, Oséias Bentes, Caro Carvalho, o próprio presidente, hoje atual José Amoedo, começou com o papai deu oportunidade de trabalhar no galpão e levar ele para o Rio de Janeiro, primeiro artista a levar. E outros artistas, como hoje atualmente Juscelino, o Alex Salvador. Então muita gente passou por eu. E eu cresci com muitos deles, né? Eu considero irmãos, como o Alex, o Braz, o Algris, né? O Nildo. Então toda essa galera aí que hoje está no boi conviveu com a gente na infância. Então eu considero os irmãos, né? O papai era praticamente o pai para eles, ensinou muita coisa. Passou, então, o papai, como um mestre, eu considero, porque ele compartilhou conhecimentos, assim como compartilhou com a gente essa experiência. Tanto na parte, como o meu irmão falou, a parte gráfica, cenográfica de alegoria, mas como também musical. O papai, ele sempre gostou da parte musical, como ele falou, foi o primeiro elo dele para o Festival de Parintins. E o papai aprendeu até instrumento a tocar tabaco quando havia a SAIAG. Então aprendeu quando havia a SAIAG. Então eu cresci nesse meio com o Braulino Lima, nosso tio tão especial, que foi, eu acho, o compositor que conseguiu atingir o ápice, né, ser conhecido mundialmente pela toada Tic Tic Tac, que elevou ele lá para a França, conhecido. Então a toada começou a ser expandida, mas também o tio Braulino fez muita toada pro Caprichoso, né? Ele teve um ano que passou pelo Caprichoso. Foi aí que também comecei a me encantar. Então a gente viveu olhando agora novamente a visão de fora, essa oportunidade de conviver com gente que moldou o Festival de Parintins e que eu fico só sentindo gratidão por isso. Gratidão. E aquilo que ele fala, olha, meu pai contribuiu bastante. Agora venha, né, que a gente possa continuar esse legado. Meu irmão ia a parte de design, de criações, e eu vou continuar na parte da musicalidade, e foi onde a música da arte musical ela me arrebatou para esse lado, esse encantamento. E eu tenho muita felicidade de fazer toadas. Eu nunca, como o papai também gosta de compartilhar conhecimento, eu compartilho muito com meus amigos. Hoje eu faço toadas com Gabriel Moraes, Gudo Kawakami, João Leão, João Almeida e tantos outros que eu tenho maior alegria e prazer de contribuir hoje fazendo toadas, né? Então, esse legado ele vai perpetuar e vivenciar por muito tempo ainda, né? Esse legado aí de arte do Festival de Parintins, sobretudo no Caprichoso, se depender da gente aqui, vai continuar vivo por muito tempo. Então é só gratidão por estar vivenciando esse momento, né? E junto
com eles aqui, que eu considero, ele, eu ia lembrar muito da minha mãe, Irlande, também, que contribuiu muito, né, para essa questão do caprichoso. Ela que foi da tribo Sateremaué, que é uma tribo muito respeitada, que dançava. A dança Então, do fogo, né? Dança do fogo, e ela já estava envolvida no caprichoso antes de conhecer o papai, então ela já tinha um movimento com a dona Odineia, e então eles se conheceram no boi. O papai já, aquelas coisas que já explicou, né, do seu Jaimete, e depois eles se conheceram. Mamãe na ala da dança e ele na ala artística. Então, se juntaram e até aqui, o fruto disso aí continua. Continua, o legado artístico continua. Então, assim, eu tenho muito essa questão da gratidão por a gente estar vivenciando, receber essa herança artística, e a gente vai continuar tocando aí. Só gratidão por esse momento. Vou passar aqui. Eu fico muito... Eu vejo uma repetição, né, de algumas coisas. A gente entrevistou o Alexandre e ele estava me falando que o Marquinho tinha a mesma postura que tu teve inicialmente com ele, dizer, não é porque eu sou que vocês vão ter que ser também. Vai lá, veja o que você quer. Do Marquinho até foi mais diferente. Ele disse que o Alexandre estava me falando que ele foi mais enfático. Não quero isso para você. Não quero que tu se relacione, vá fazer outra coisa. E aí ele diz, mas vendo ali todo dia, vendo a emoção, vendo o amor, vendo o empenho, vendo a honestidade, não tinha para onde eu ir, né? Era um fogo que tinha ali dentro de mim que eu queria continuar fazendo. E é o fogo que eu vejo aqui também da família, né? Sim. Aquela chama de querer emocionar, né, os outros pelo amor, pela arte, né? E a gente agradece. Eu sinceramente, eu estou muito feliz, né, de estar aqui presenciando. Isso vai ficar registrado e no canal do YouTube vai estar para provar isso, né? Porque daqui a alguns anos, né, vai ficar essa lembrança, né? E vai ser os filhos de vocês, né? E a vida é isso, né? Como o Thiago falou, é um ciclo, né? Sim. Então a gente procura aí vivenciar o máximo que a gente pode. Eu queria saber de ti, Juarez, e depois vocês já vão pensando, para ti, qual foi o melhor trabalho que tu já fizeste por caprichoso? Que tu acha assim, que tu olhou e depois viu assim, caramba, nossa, esse aqui é... Todo trabalho, óbvio, a gente tem um amor, né? A gente faz, a gente gosta, mas tem aquele que fica assim, nossa, esse aqui... Eu estava muito inspirado, Deus me iluminou bastante. Tu tem esse trabalho? Toda criação, seja musical, teatral, dança e artística, ela tem um processo, né? O esboço, concepção, e a gente nunca tem a certeza que aquilo vai dar 100% certo. Os obstáculos, os percalços serão grandes. Eu lembro do primeiro desenho que eu tinha feito, era um diamante. O símbolo do caprichoso, um dos símbolos, era o diamante. Eu lembro da primeira alegoria do diamante, a da última. Aí eu faço tipo assim um cruzamento do tempo. Se eu citar uma, exemplo, mãe natureza que levou o boi, seria a primeira alegoria vazada que levou para o paralelo assim. O Saralamá vai ficar chateado, porque foi o primeiro a ser gigantesco e sobreviveu e fez com que a Cunhaporanga o matasse. Ele permitiu, ela como uma guardiã, e conseguiu uma esse. Aí tu vai buscar, que era o artesão da Amazônia, que era uma briga entre a arte e a capacidade extraordinária de ser colocado como artesão. Esses artistas que trabalham com artesanato, com pintura, escultura, que é uma homenagem para a gente, onde pela primeira vez eu provoquei o conselho, mesmo já tendo mentes brilhantes lá, do Quilate e do Simão, já pegando o Érica na canoa, eu disse, olha, o primeiro artesanato, o artesão pode ser um índio, sim, pode ser, mas primeiro foi na Gênesis, foi quando Deus transferiu para Adão o conhecimento da capacidade intelectual, da imaginação e da arte. Deus fez no sopro, no seu ruar, essa transferência. Então, que tal a gente trazer da obra de Michelangelo, então imagina, 500 anos atrás, levar para a arena Deus criando Adão. Veja, imagina, primeiro o artista colocar Deus na arena, na toada. O nome dele? Não, primeiro a gente coloca na letra, Braulino, quando ele fala como é? Eu quero não, como é? Nas barrancas de terras caídas, faz barrento o meu rio mar, Amazonas, rio da minha vida, imagens tão lindas que meu Deus criou. Olha o que ele faz, meu Deus, ele se
redime, ele fala que Deus criou tudo isso para propiciar uma geração que nunca esqueça o postulado do Criador. Aí o Juarez vai lá e coloca isso. Para o conselho foi um espanto. Na época que estava desenhando, era um Emerson. Juarez, mas isso é muito estranho. O que as pessoas vão pensar? Uma coisa assim. Eu digo, vem cá. Aí eu vou lá, dou uma de xerido. Mesmo, então imagina, estou fazendo isso na frente do Simão, do Ronaldo, do Eric, só as mentes brilhantes. Mas como eles sabiam que eu gostava de uma coisa de investigar, não sendo um antropólogo pesquisador, mas conhecedor da oralidade da história do Juan Miguel, eu disse, vem cá, vamos na Gênesis, ok? Falamos da Gênesis, mas vamos lá. Quem fez a evolução da arte em Parintins? Aí eu coloquei Jaime Mendes, o judeu. De onde veio? Da Europa. Juan Miguel, de onde veio? Da Europa. Esse DNA está aqui. Nós estamos vivendo a herança das matizes da música deles. E essa transferência está no papel. Não vai ficar. Mas, Juarez, como tu vai definir isso para o jurado? Olha, faz o seguinte, a minha cabeça prêmio, né? Então, vamos lá botar o artesão. Jurado, vão no galpão. Coloquei os dois. Aí estava o Edvander. Olha só, tu falar. Edvander, Edvan, Eric, mais Simão, Odinei, Andrade. Aí faz todo aquele percurso, jurado lá, como eu, não sei se nós vamos. Aí vai lá. Quando chegou lá na alegoria, aí olha, o Edvan diz, olha, aqui é o responsável da alegoria da noite, o artesão. E eles fizeram a seguinte pergunta: como foi para você chegar a essa concepção? Eu digo, olha, quando a gente reconhece o valor da história, ela aflora no tempo certo e devido. Talvez para o torcedor que vai ver isso, ele não vai entender muito no momento. Mas para quem busca o conhecimento, com certeza aqui deve ter historiador, antropólogo, sociólogo, visionário que vieram não julgar, mas assistir o espetáculo. Vocês vão ver quanto é bonito contemplar a arte na sua essência, como Michelangelo pintou, essa transferência do conhecimento. E ele está aqui, vivenciado pela história de Juan Miguel, história de Jaime Mendes. Afinal, nós vamos homenagear o patriarca da cultura, aliás, os dois. E eu estou aqui com um pequeno aprendiz mostrando as novas matizes de como isso vai acontecer na arena. Eu só vou revelar uma parte do segredo. O restante vai levar para ser emocionado. Porque, como dizia Rodin, a arte não se explica, se contempla. Pronto, acabou. Foi para a arena, a alegoria do artesão. Porque o artesão sempre era visto assim. Ah, o artesão de Parintins é feito sempre baseado no quê? A casinha, o artesanato. Eu tentei dar uma visão grandiosa, espetacular, para que os artesãos consigam impregnar a figura típica, que era muito mais do que uma casinha, que é importante, do que uma canoa, que é importante, mas ela buscou. Então, ela foi para a arena e deu o resultado que deu. Né? A arte é um dom parintinense. Então, isso mudou a percepção. Então, se a gente fez isso numa figura engraçada, imagina que nós fizemos o estrago quando a Cobra Grande levou a Maria na boca. Quando eu falo assim dos rituais, que na época eu fiz o rituais, né? Templo de Monã, com o Valdir Santana brigando com a Daniela Sayag. Serpente de Naí levando a Daniela, que era um monumento, e ninguém tocava. O pai dela era tão ciumento que quando ela rodou no boto, só eu podia colocá-la lá. Aí alguns ficavam invejados, né? Porque eu tocava no corpo da mulher mais bonita. Talvez não vai ser superada tão fácil, porque ela era bonita por fora e por dentro. Acabava os ensaios, quando te botava para rodar, ela dizia, pai, vinha cá, cadê? Ela botava ali o coco, refrigerante, água, um monte de sanduíche, dava para toda a equipe e abraçava todo mundo. Cheirava todo mundo, agradecia. E eu dizia, meu Deus, isso não existe. Que normalmente assim, acabou, não quer nem encostar. Ela ia agradecer. Olha, eu confio no que vocês estão fazendo no giro, na peça, eu amo vocês. Então, ela criou um elo do reconhecimento de quem fazia o trabalho. Então são histórias de concepções do primeiro diamante até o Serenumar e todas as alegorias. Aí você vai para... Como que agora eu vou citar o nome? E a Boitatá vai ficar indignada. Poxa, hoje como tu vai citar e eu que peguei fogo na arena, que tu foi abençoado, que foi chamado de ultrapassado e tal. E como tu vai vivenciar? Por que tu vai... Então, são conflitos. Aí a Dinaí vai vir. Pô, sou de Manaus, escolhi a Manaus. Tu vai estar na arena para eu escolher. Como eu, uma mulher bonita que se transformou, que foi amaldiçoada, perseguida, a primeira mulher que foi colocada e foi transformada na maior serpente de todo. Então eu fico, porra, cara, eu não posso escolher uma. Estava vendo agora um depoimento do Messi, né, que era o maior artista do mundo.
o jogador do mundo. Eu achei genial. Pelé e tal. Ele falou, não, na minha geração teve vários. Fulano, mas eu teve um que me falou. Aí falaram, ei, por que tu não tocou no nome? Aí falaram, não, eu sou Messi. Obrigado pelo reconhecimento dos anos, de bola, de ouro, não sei o quê. Mas citaram vários jogadores, todos importantes. E por que você não citou o nome do Cristiano Ronaldo? Porque ele é como eu. Colocou o Cristiano no mesmo nível dele. Então, tem hora que as alegorias ficaram no mesmo nível, de força pelo seu tempo e pela sua mensagem. Esse bastidor, essa história que te conta, sua experiência, que muitas vezes as pessoas não sabem, estudiosas não sabem, mas ele estava um estudo de pesquisa, de forma, de visão, como isso impactar no torcedor. Como porque o torcedor sabe, olha, vai contar uma lenda, mas não é só aquela alegoria bonitinha pintada, ela tem uma história, tem uma essência, ela tem uma força, que ela é para mudar a percepção do olhar daquela pessoa, daquele trabalho, né? Então, eu creio que todos os trabalhos que tiveram tocaram de uma forma ou outra. Quando te botou a Nossa Senhora, quando a estrela girava, quando colocava a peça, quando o boto girava. Então, cada um era uma marca registrada. Como assim também fez o Jaime, de tantos os artistas que criaram um elo de ligação da sua história, como José Moeda, que fez um trabalho extraordinário no Carnaval, deixando um legado, sendo o primeiro artista a fazer Carnaval. Ele foi com uma das experiências, ele, Nonoca, Alves. Quando tiver essa fábrica de pessoas hoje que continuam esse legado, de deixar na história qual é a alegoria do festival, e vão ter o mesmo conflito. Porque assim, não é o primeiro ano, são anos. É uma história para escolher uma. Porra, olha, essa aqui deu merda, essa aqui não prestou, mas ela serviu para revoluir aquela. Essa aqui não aguentou, mas essa aqui... mas olha o prisma, olha como chegamos a um nível que está isso, né? Isso aí, qual seria a próxima etapa? Qual o próximo ciclo? Só Deus saberá. Mas eu consigo dizer que do Diamante à Serpente da Iadinaí, todas que tiveram resultado positivo, e quase todas, né, 100% todas elas, levaram o Caprichoso ao título de campeão. Oh, coisa boa. Né? E vocês, qual o momento de vocês aí no festival que emocionou, que... Eu costumo dizer assim, isso aqui eu vou falar, uma lembrança assim, muito forte, que vou falar aqui de forma muito direta, que para os artistas eles vão saber, que estão acompanhando, eles vão saber o que eu estou dizendo. Houve um ano que o papai ele recebeu talvez um dos maiores desafios alegóricos, e na época eu estava tocando a Marujada, e tinha terminado meu trabalho, e fui lá primeiro, não, fui no Galpão primeiro visitar ele, e vi ali o desespero da minha mãe, dele, né, para terminar a alegoria, que seria daquela noite, e a alegoria estava ali praticamente ainda 60% pronta. E você imagina assim, o desespero dele, da mamãe, do conselho, dos artistas que trabalhavam junto conosco. E aí, eu fui pegar minha roupa na Marujada, houve até um problema que eu tive que resolver também, lá no escritório do Boi. E quando eu retorno, 6h30 da noite, que o Caprichoso ia se apresentar na primeira, eu ia abrir a primeira noite, ela estava praticamente já 98% pronta. Então, para mim, isso eu consideraria assim, um milagre. E dali eu tirei que, para mim, o festival não é só um espetáculo, não é só uma celebração, né? Mas assim, ele é uma força, ele é lição de superação. O artista, todos os anos, ele tem como objetivo, um propósito de superar. E o artista que está me vendo agora falar disso, ele sabe. Isso é emocionante para as pessoas que, às vezes, imaginam assim, que o artista vai lá e executa uma alegoria assim, daquele espetáculo, mas realmente passar 2 a 3 meses executando o processo da alegoria ali, às vezes baixo de sol, chuva, imprevisto que acontece, né, acidentes e tudo mais, mas é uma coisa assim realmente até surreal, posso dizer assim para vocês. E para mim esse ano assim, foi um ano que eu considero assim, um milagre. O papai passou ali e a alegoria dele, o Caprichoso foi bicampeão, e aí o papai foi muito notório, né, nesse ano, graças a Deus, e para mim assim, eu considero assim, um grande desafio. E todos os anos, para mim, por incrível que pareça, eu já não me preocupava tanto com isso, porque eu sabia que ia dar certo. Né? Eu tinha fé, meu pai tinha fé no Caprichoso, e todos, principalmente todos os artistas que ali executavam suas obras. Então, para mim, isso foi algo marcante. Dali, eu nunca mais, sinceramente, naturalmente, não desconfiei, nunca mais duvidei da capacidade artística de terminar um projeto. Isso é uma coisa que está enraizada na veia artística de todo parintinense. Ó.
Então, eu tava aqui pensando, né? Passou vários momentos, vários mesmo. Mas eu acho que o ano de 2018 ele foi especial tanto na parte musical, na minha parte falando, quanto na parte alegórica. Eu tive a oportunidade de fazer com o Gabriel, o Joel e o Saulo a toada É Dia de Boi. Ela foi uma toada comercial. E até então a gente tava meio que duvidando que ela podia chegar na arena. Mas ela começou a criar corpo e a galera foi se apegando. E quando na surpresa, quando a gente soube, ela foi a abertura da Valentina. Então a Valentina se dançou lá na arena. Então a gente, tanto eu, o Gabriel, a gente pegou um susto na arena. Cara, olha só. Tipo, conseguimos, né? Uma toada comercial. É difícil fazer um dia de toada comercial, sobretudo ir para a arena. Já é difícil entrar no álbum, né? Imagina ir para a arena. Então a gente, musicalmente falando, pô, foi um êxtase pra gente. E alegoricamente, né? A Boitatá, eu esse ano fiquei em Parintins, então acompanhei todo o processo, né? Tive uma pesquisa muito grande para mostrar para o papai como a gente poderia fazer essa cobra. Então participei desde a parte da concepção, né, que o conselho deu para a gente teve que evoluir, tanto na maquete quanto a execução dela. Então acompanhei passo a passo. E quando foi na arena, cara, foi um misto assim, de emoção muito grande, pelo nervosismo da alegoria já entrar na arena, né? Eu estava na parte onde ficam os compositores, eu saí de lá para ir lá para concentração, porque eu sabia que ela ia entrar. Então fui lá junto com meu pai e meu irmão já estavam lá naquela adrenalina, eu cheguei lá com eles para ajudar a arrumar a alegoria, né? Então eu fui vendo passo a passo aquela explosão. E quando chegou o ápice, né, que era aquela explosão, aqueles fogos, cara, eu assim, eu tava na arena, então eu vi os Paixés, que é uns porradores de alegorias, vibrando, pulando, eu vi a arena, aí vi o pessoal passar do meu lado assim, ei, teu pai é doido, não sei o quê. Aí eu ficava assim, caramba, o que tá acontecendo? Aquilo pegando fogo, assim, e a galera. Imagina a galera, a euforia. Quanto mais quando ele levou a Boitatá pra galera, que ele tem essa marca de levar a alegoria pra galera, e a galera foi um turbilhão de gritaria, uma euforia muito grande. Aquilo foi me marcando também, né? E deu sucesso. Aí quando a gente voltou à alegoria, eu lembro até na época o Gender, ele era vice-presidente, né? E o Saulo, eles fizeram assim quando o papai passou. Eles, porra, foi uma emoção muito grande. Aí eu passando que eu tinha que voltar lá com os compositores, o pessoal, parabéns, você é doido. Na arena mesmo, o pessoal parabenizando. Eu falei, caramba, bicho, é um momento doido. Aí quando eu voltei lá com os compositores, estavam todos de braço aberto. Porra, aí tinha um compositor que era chamado Betinho. Ele falou, pô, vocês querem me matar, cara? Quase eu morro de emoção aqui. Aí a gente começou a se abraçar, então foi, eu acho, um momento de mais felicidade que eu tive, né? De euforia, né? Tive um trabalho, 3 meses, 4 meses, dando esse resultado positivo na arena. Muito bem, eu nunca vou esquecer esse momento, né? Tanto da parte musical quanto da parte alegórica. E só colocando um adendo aí nessa a frase, e uma vez, 2 anos, logo no ano seguinte, eu soube que houve uma reunião lá no Boi Contrário, e que o presidente dizia o seguinte: vocês querem ver seu festival? Vocês querem ver seu festival? Ou faz algo parecido com o trabalho de Juarez, ou nós vamos perder o festival. Porque só faz a diferença na área alegórica quem pensa diferente. Aí, no dia seguinte, o cara de Juarez, acabei de ver uma reunião. Tu já pensou, Juarez? Eu vou dizer uma coisa para ti. Garantido, ele olhar uma obra musical, depois entra o que foi executada, e dizer o seguinte: se é para causar emoção, esse é o padrão. Se não é, esqueçam. Eu só vou ter gente que queira ser esse compromisso. Então, virou até referência para o contrário, que vieram no plano diferente, vieram mais, né, robusto e tal, né? E é isso. Eu faço um adendo aqui que esse ano foi um ano muito desafiador para o Caprichoso. Porque o Kennedy Prata, que eu considero como irmão, que começou, eu acompanhei o trajetório do Kennedy desde quando ele começou como ajudante do papai, na concentração a alegoria dele queima, e era praticamente a principal alegoria, né? Então foi assim, ritual da noite, né? Era o ritual da noite, então Foi assim, o módulo central, tocou né? muito assim nos torcedores, né? Muita gente ficou assim para baixo. O papai naquela coisa enraizada, não, nós vamos conseguir. Tem vídeos assim até hoje, né? Nós vamos conseguir, porque somos realmente guerreiros de fé, somos guerreiros caprichosos, vamos superar. E realmente a galera meio que deu uma esfriada, né? E o papai, a alegoria dele foi a terceira noite, então realmente isso consolidou
toda a modéstia, a vitória do Caprichoso com a Boitatá, porque quando você fala de módulo, você imagina que realmente fosse uma alegoria assim, reduzida apenas para fazer uma apresentação básica. E ela se tornou algo assim que realmente evoluiu, ela quebrou o patamar, ela quebrou paradigmas, né? O papai sempre teve essa coisa, de vez de pegar uma coisa que às vezes, talvez as pessoas pensem que vai ser simples, às vezes o projeto ele é simples, mas ele realmente ele é impactante. É surpresa, né? A surpresa, inclusive, quando nós desenvolvemos o próprio projeto, o papai não deixou, não quis pra gente, pra mim, pro Jair Felipe, pra mamãe, mostrar realmente o que ele queria dessa Boitatá. Até porque todas essas alegorias que o Tanto Contrário fez em 2014, a sua Boitatá e outras alegorias que ele fez, assim, era aquela coisa assim de a cobra entrar, a alegoria da cobra entrar, descer ali com o item e depois voltar. E ele se instigava, não, quero fazer uma coisa diferente, tá? Põe uma Boitatá, ela é uma entidade espiritual assim, sensado. E quando a gente viu aquela coisa pegando fogo, eu falei, putz, grila, cara. Então, já é uma tendência nova. Então, até isso mudou um pouco a nossa concepção de projetos gráficos, que a gente começou agora a fazer estruturas vazadas. E isso até motivou artistas lá de fora, como eu vou citar aqui, que repercutiu muito esse ano, de 2023, a alegoria do Alex Salvador, quando ele fez lá o São Jorge, né? Tudo vazado ali mexendo. Que já né? tinha Aquela feito pegada. o trabalho do Escorpião descendo com o Valdir Santana, vocês podem fazer a busca. Exatamente. Já né? nessa visão E isso também high-techista, usamos, moderna, em né? cima dessa tese, nós usamos no projeto do Som Manaus, né? Que realmente repercutiu muito, a gente atendeu todas as necessidades que o próprio David Guetta pediu, que realmente fosse vazado, porque ia ficar na altura e então receber vento. Então nós misturamos ali que era um tema de ancestralidade, inovação e sustentabilidade. Usamos todos isso, tecnologia, nós botamos pets ali, e nós falamos dessa descendência do Manaus, que fala da ancestralidade de onde nós viemos, né? Então, essa tendência nova de fazer realmente as alegorias vazadas, né? Isso contribui muito para a evolução do festival. E eu acredito muito que o Caprichoso, ano que vem, ele possa vir com uma tendência dessa, então muito melhorada, para realmente trazer esse título lá, né, do tricampeonato que está aguardado aí para a Nação Azul e Branca. A gente fica nessa expectativa, né? Sempre. A questão, para mim, do festival de 2018, para quem me acompanha, sabe, foi o meu primeiro festival, né? E assim, foi muito emocionante para mim. O de 2022 ele tem um significado um pouco diferente por tudo aquele problema, né, da pandemia que a gente passou, então ele tem um plus ali. Mas 2018 significou, além de ser o meu primeiro, também porque tem uns momentos que eu recordo muito plenamente, né, assim, como se fosse ontem, né, ali 2018, na primeira noite, a questão lá do homem voador, né, simbolizando o pajé, mas para mim a imagem do festival foi o Boitatá, porque eu cheguei a ver o Boitatá lá no galpão, né? Eu fui entrando ali como ninguém quer nada, e aí eu olhei, tava com o Ti, que é o meu esposo, a gente ficou olhando assim e disse, caramba, todo vazado. E me lembrava, porque eu morei no Alvorada, e lá tem a escola de samba, né? O Nilson da Alvorada, eles usam muito vazado, né, nos carros alegóricos deles. E aí eu disse, tá parecendo aquelas coisas né, vazada ali, que nem lá do Nilson da Alvorada e tal. Aí eu vi a cabeça, um negócio enorme, mas eu fiquei, o que vai ser isso? E aí os caras, que ali no galpão tem um ou outro que solta um spoiler e tal, diz, esse daí é do Juarez, vai ser... Mas só que foi isso que eu ouvi de uns, né? Mas é só um módulo, Aí eu, só um módulo. Eu disse, não é alegoria. Não, vai ser só um módulo. Tá bom. E aí, quando já ali na Praça dos Bois, quando ela tá vindo, né? Ali eu disse, caramba, mas não é um módulo qualquer, né? Pelo tamanho. E aí eu fiquei analisando, né? Eu disse, rapaz, esse negócio vai entrar direito? Porque o bicho é enorme. Como que vai entrar isso? Qual é o seu cálculo? Tem um monte de alegoria do lado. E aí quando entrou, né, toda aquela iluminação e tudo mais, ali já tinha me emocionado, né, ali já tinha me conquistado. Mas quando esse negócio começou a pegar fogo, né, da maneira que foi, né, ali os fogos e tudo mais, eu me lembro que eu fiquei olhando para
pro semblante das pessoas e todo mundo, uau! Uau, era realmente ali, parece que, tipo assim, cada fogo que saía, tipo, parecia mais um título do Caprichoso, assim, tipo, vai ganhar mais um, vai ganhar mais um, porque foi um êxtase mesmo e encerrou ali, né, a apresentação de uma maneira que é difícil às vezes até de encerrar, né, assim com a imagem assim que fica, né, no final. Então assim foi um trabalho que para mim me lembra até hoje muito bem, né, do todo o requinte do Caprichoso, toda essa forma de fazer diferente, não é uma cobra qualquer, né? Não vamos trazer só uma cobra, só um boitatá e pronto, acabou para trazer o item, né? Não, ela foi o item à parte, né? Eu até a gente comentando depois, a gente ficava, nossa, todo módulo alegórico fosse assim, se todo se quebrasse a cabeça, né? Eu queria que tu me contasse como que foi o processo criativo especificamente do Boitatá e da Dinaí, né? Vou só calçar com duas informações. Uma é do Keynes, outra do seu Gemente. Quando nós estávamos testando lá na concentração, eu não podia vazar. Minha mulher se incomodava, porque, cadê o segredo? Eu falei, calma. Porque tinha um segredo que era do gás. Aquilo gásênio, que ia sair pela narina. Esse gásênio, o máximo que tu pode ter força com ele é a 2 metros. Acima de 2 metros tem uma pressão capaz de explodir. Eu chamei o cara e falei, meu irmão, é o seguinte, essa aqui tem que ir a 20 metros, que é o pescoço dela, que tinha mais de 30 para trás. Ela vai ter que sair isso aqui, que eu tenho uma luz, que vai ter um segredo aqui, e eu tenho uma sequência de pirotecnia. Não, seu Jair, mas eu não tenho como. Tu quer ir pro céu ou pro inferno? Falei para ele. Tu quer ser campeão ou tu quer ficar? Eu quero ser campeão. Então, o que tu precisa? Precisa de uma corda. Ele botou, chamei a equipe, tá? Aí chamou a equipe, toda vez que eu ia falar com o pessoal da pirotecnia, eu mandava todo mundo sair. Aí se ela te afastei, nesse dia ela ficou brava porque eu pedia para ela se afastar. Aí chamei, já tá direitinho? Como é que tá o grau? Aquele grau tá puxado, 3 já tá? Cadê as bases? Porque como tu vai incendiar uma coisa que eu nunca tinha feito? O máximo já tinha, lógico, já fizemos rituais que saímos, mas não dessa percepção, né? Acendeu aqui, aí eu fazia aquela história hoje da palavra usada, spoiler. Aí eu joguei a luz. E o giro do giro, que é assim, porque ela ia ficar assim, ia voltar e ia lambar. Aí eu falei, não, deixa ela ir assim, a gente vai acender e a gente vai jogar numa sequência. Aí quando tá tudo pronto, aí eu vim por trás e bati na costa assim. Mais do que nunca, tu é o rei da serpente. E eu quero comunicar, eu disse pro pessoal do Garantido, já era para vocês, o Juarez ganhou outra vez, do seu Jair Mendes. Ô, seu Jair, me deu um abraço, aquela coisa toda. Pô, Jair, isso aqui é uma obra de Arrilane. Esse teu marido é demais, é foda isso aí. Aí, na sequência, aí entra um comunicado na época, né? Que vinha era até um advogado do Boi, que era uma determinação da diretoria do Boi, do Babá, que a Boitatá não ia entrar. Aí eu falei, qual é o motivo? Porque o que vai acontecer aí? Aconteceu uma tragédia na primeira noite do Garantido, pegou fogo, a Boitatá não vai entrar. Porque sabemos que tem fogos. E se fogos, não, isso não é fogo, isso é um efeito visual. Está proibido, não vai entrar. Quem determina isso é o presidente. Então faz o seguinte, diga ao presidente ficar aqui na frente, que a Boitatá vai entrar. E só quem pede de botar a Boitatá na arena é Deus. E se ele tiver, ele vai ficar embaixo dela. Não estou nem vendo. Só eu sei o que eu passei, a concepção, a humilhação que eu passei, havia uma descrença, porque a senhora ferro, que eu estava ultrapassado, que era um absurdo fazer uma lança daquele tamanho, que eu estava substituindo uma lança, aquele padrão que tu viu lá, era o padrão das lanças gigantescas que ninguém faz. Eu digo, vocês vão ver o quanto é ruim subestimar um aprendiz. E como a minha mulher dizia assim, olha, você joga gasolina nele. É por isso que ele tem a cabeça camante. Quando a cabeça está vermelha, está saindo coisa assim que você imagina. Imagina o que vai acontecer na arena. Você não conhece. Esse cara já deu 3 títulos e parte do conselho questionando o trabalho. Agora teve um conselheiro que eu dou todo o mérito para ele. Ele ia lá, dona Irlane, hoje eu olhei todas as alegorias do boi, todas. Nenhuma me toca com a profundidade, porque eu sei. Ele só não me revelou um segredo. Mas seja o que for acontecer, eu confio nele. É a alegoria do festival. Acredite nisso. Aí depois ela me diz, Juarez, ouve isso aqui. É a alegoria do festival. Rapaz, eu dei um murro na... É isso que eu quero que tu acredite. E vai ser. Aí tá, acabou, era o Zandonite.
todo dia de passagem de barro, é isso que eu vejo diferente. Eu sinto uma energia. Acabou, a alegoria entra, faz aquela coisa toda que você já sabe. E, para minha surpresa, um depoimento do Kennedy, aliás, do Keynes, um evento político, ele acabou. Olha aí, eu preciso falar contigo, gente. Eu disse, que era, meu rapaz, eu preciso se você entrevistar, ele vai falar. Eu vou te revelar uma coisa. Às 3 noites do festival, eu fiz a cobertura jornalística, eu estava no camarote executivo da Coca-Cola. E estava lá um investidor, para ver se a Coca-Cola ia ficar ou não. Tinha assistido a primeira noite, o cara sentado. Segunda noite, o cara sentado, frio. Terceira noite, aí falaram assim, ele falou que não ia mais assistir. Se eu não estou enganado, o Caprichoso foi a primeira noite, né? Ou foi o segundo? Acho que a gente 2008. 2018, eu acho que a gente encerrou a última noite. Aí falou, já tinha sido garantido, já ia se levantar. Aí falou, assiste mais uma coisa. Que o Kenny já sabia o que ia acontecer, a surpresa do Caprichoso, né? Aí falou, assiste. Aí ele ficou lá. Quando ele viu a cabeça levantar, dar os 3 momentos, explodiu. Oh my God, só vejo isso na Broadway. Coca-Cola fica. Então, mexeu não só com a percepção do olhar dos críticos, né? Tipo assim, meio zagalo, vocês vão ter que me engolir, e tiveram que engolir alguns. Mas também, para mim, dizer o seguinte, não desiste. Porque se eu fosse desistir de algo, que eu tive muitas horas, ficar até contra a minha família, revelar segredos. Minha mulher disse, tu é doido, Juarez. Olha, minha mulher entrou meio sem se lavar, ela não queria entrar, porque ela viu os ferros estalar, a gravidade subir, desafiar a física, a gravidade. Ela viu o êxtase, e tinha o Lauraço, que era o meu soldador de confiança, e o escultor, o Wesley. Eu disse, olha, pelo esforço que vocês fizeram, vocês vão assassinar comigo. Mas, seu João, não, vocês fizeram. Porque na hora que está, levanta, eu sei quem deu a vida, quem deu a alma, e vocês deram. Eles ficaram tão honrados, porque você pode botar o nome dele. E a gente vai sair daqui, a gente vai para a glória. Ele falou, como? Quando a gente entrou, aconteceu tudo aquilo, a gente vai juntando todas as peças. Então, não é só uma história, ela é uma veracidade de uma jornada épica, que faz com que, como essas pessoas, não só de uma mente brilhante, se juntam para fortalecimento de um propósito, de levar emoção, de levar percepção diferenciada e de não se importar o que falo de você. Eu sempre digo assim, às vezes eu tenho código de jacaré, açu, o cara pode bater e volta. Só que quando o jacaré virar, que é o rei do rio, se prepare para a bocanhada. É como o leão, né? O mal do urubu, a pessoa que a gente nunca morre. A mente da gente está sempre assim, seja do compositor ou do poeta, é assim, né? Pena que muitos não reconheçam. Mas a história está mostrando sempre que, independente de reconhecer, o importante é Deus reconhecer esse valor. Para mim é o que basta. Do mais, basta da minha família, de raríssimos amigos. Do restante, eu sempre vou dizer o seguinte, eu nunca vou querer mal de ninguém, vou torcer sempre com o Caprichoso e o Garantido estarem bem, mas eu digo assim, ainda não superaram a Boitatá. Quando aparecer, eu digo, maravilha, mas por enquanto eu não vi nada parecido com a Boitatá. Ela ainda está imbatível ainda. E a gente vai ficando nesse bloco por aqui, e daqui a pouco a gente inicia o terceiro bloco falando sobre uma questão de fé, né? Sobre a Romaria das Águas. Então, aguardem. Vamos para um cafezinho. É.